a gente começa falando sobre Parkinson. Pois é, o primeiro assunto de hoje. Por quê? O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, vai se licenciar do cargo para tratar Parkinson. Ele tem 79 anos e Serra descobriu a doença ainda no estágio inicial, depois de fazer exames neurológicos. O parlamentar já fez um tratamento para um câncer na próstata e no mês passado passou por um cateterismo para desobstruir uma artéria do coração. Doutor Fernando Gomes, explica para a gente, por favor, o que é o Parkinson e mais. Se manifesta por meio de quais sintomas? Bom, o Parkinson, Elisa, é uma doença neurodegenerativa que se caracteriza pelo acometimento de circuitos relacionados com a dopamina, principalmente na substância negra, mas, na verdade, todo o encéfalo acaba sendo afetado. De modo que existem sinais e sintomas clássicos, como, por exemplo, tremor de repouso nas mãos, muitas vezes seria o mais clássico. Assimétrico, o mais clássico. Alteração do movimento com rigidez muscular, desequilíbrio e até mesmo alterações cognitivas. Isso faz com que o diagnóstico precise ser realizado através de uma avaliação por um especialista. Exames complementares de imagem também podem ajudar no diagnóstico. É uma doença que tem um curso arrastado, né, crônica, e precisa de um tratamento multidisciplinar, no qual você tem a fisioterapia, muitas vezes a fonoaudiologia, neurologia, neurocirurgia, porque até existem casos da necessidade de implante de eletrodo para ajudar no processo de reabilitação, para que a pessoa possa ter uma vida satisfatória. Doutor, esses sintomas podem ser confundidos com outras doenças? Por exemplo, alguma outra doença também pode apresentar o sintoma do tremor ou esse desequilíbrio? Pode sim. Existe uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal, que acomete principalmente as pessoas na terceira idade, que se caracteriza pelo acúmulo de líquido dentro dos ventrículos cerebrais. E a pessoa pode apresentar alteração da marcha, que pode mimetizar um pouquinho o que a gente verifica nos pacientes com Parkinson. Até existe a coexistência, sabe, Elisa? E muitas vezes você precisa tratar tanto a questão da hidrocefalia de pressão normal, como também a questão do Parkinson, que responde muito bem a alguns medicamentos à base de dopamina, no qual você suplementa, na verdade, todo o sistema para que o indivíduo possa ter a sua qualidade de vida melhor. Doutor, o que chama atenção aqui é essa parte do memória falha. Porque quando a gente fala de memória, geralmente as pessoas já atribuem a Alzheimer. Nossa, será que eu estou com Alzheimer? A minha memória está falhando, está esquisita? Mas não, curioso ver que também pode fazer parte de um dos sintomas para diagnosticar o Parkinson. Sim, isso acaba mostrando o seguinte, Elisa, o nosso sistema nervoso central ele é muito complexo e intrigado. Então, até a neuropsicologia é utilizada também nesse processo para que o indivíduo possa ser reabilitado e tenha o seu quadro cognitivo de volta. Não é incomum alguns pacientes se apresentarem quadros de ansiedade, de depressão e até mesmo sintomas psiquiátricos de conjunto. Por isso que é tão importante a gente reconhecer, na verdade, o diagnóstico de uma forma precoce e já colocar o paciente num sistema de tratamento para que ele possa, na verdade, abrandar os sintomas e viver bem com o problema. Bom, então é possível viver com o problema, mas ele tem cura, doutor? Não existe cura para o Parkinson de uma forma definitiva ainda. O que existe é tratamento e a gente precisa de um olhar e de uma proximidade muito grande, na verdade, do profissional com o paciente, para que os ajustes do medicamento e a própria reabilitação possa ser feita de acordo com a progressão do quadro. Doutor, daquilo que a gente tem acesso, das informações que são divulgadas, por meio de publicações científicas também, Parkinson geralmente acomete quem tem mais idade? É possível que uma pessoa jovem ou um adulto jovem tenha Parkinson? Isso é comum? É possível, mas isso não é comum. Parkinson geralmente se caracteriza por acometer pessoas com mais idade, mais de 55, 60 anos de idade, mas não é incomum pessoas mais jovens apresentarem o quadro. A gente pode lembrar daquele ator, Marco J. Fox, De Volta para o Futuro, que apresentou de uma forma precoce a doença. Então, assim, é lógico que não é o mais comum, mas necessita de um diagnóstico que seja feito de uma forma acurada para que o indivíduo possa ser reabilitado e ser tratado de uma forma precisa. E ter qualidade para viver, né? Mesmo tendo a doença. Isso é muito importante. Doutor Fernando, vou trazer aqui o nosso próximo assunto. Vacina. Temos mais uma vacina chegando por aí, hein? É da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vacina contra a Covid-19. Os estudos pré-clínicos, aqueles feitos em animais, já acabaram, já encerraram. E a ideia dos pesquisadores que desenvolvem o imunizante é iniciar os testes em humanos ainda neste ano de 2021. A Anvisa já recebeu o pedido para autorização dos estudos de fase 1 e 2 e deve dar a resposta nos próximos dias, caso os documentos estejam corretíssimos.
Doutor Fernando Gomes, a gente já tem podido aprender muito com o senhor aqui sobre vacina. É o tal da vacina com vírus inativado, é a vacina do RNA mensageiro. Essa vacina da Universidade, então, do Rio de Janeiro, é feita com base em quê? Ela usa, por princípio, uma proteína recombinante, utilizando a proteína spike, a S, que a gente tem naquela superfície do coronavírus, já conhecemos, como forma de estimular o sistema imunológico, permitindo, inclusive, fazer ajustes, o que é bastante interessante no sentido de advento de novas variantes. Então, é uma vacina que ela ajuda ao organismo reconhecer o que mais tem de estranho no coronavírus, que acaba sendo a porta de entrada dentro das células, e faz com que exista a produção de anticorpos neutralizantes para determinado fim e também estimulando o sistema celular. Então, em teoria, o que a gente tem aqui é mais um imunizante que está sendo colocado aí na fila de produção, no sentido de conhecimento científico, e a gente sabe que a fase 1 e 2 é uma fase já de teste em humanos, que faz com que a gente, primeiro, verifique a biossegurança, principalmente na fase 1, ou seja, quais são os efeitos colaterais e se não há malefício na sua aplicação, e a fase 2, se ela cumpre o papel de realmente estimular o sistema imunológico, fazendo com que as pessoas vacinadas sejam, então, imunizadas. Doutor, todas as vacinas precisam passar por essas etapas? Primeiro ser testada em um determinado grupo e somente depois chegar até os humanos? Isso é normal? Isso é normal. Você precisa passar o passo a passo, porque não adianta simplesmente ter a ideia em que você, na teoria, sabe que vai funcionar. Então, testes de bancada que envolvem tanto o laboratório como até mesmo a utilização de animais de experimentação é importante. E depois disso, então, com a chancela de trabalhos científicos mostrando a sua eficiência, enfim, a sua qualidade, você progride para humanos dentro de todo um processo ético que já existe estabelecido, em que envolve muitas pessoas, muitos pesquisadores e grupos, para que então, passo a passo, você possa ter ela, na verdade, disponível na prateleira. Doutor, e para quem pensa assim, minha nossa, é muita vacina diferente, é vacina de um tipo, vacina de outro tipo, isso não vai causar uma bagunça em todos nós? Para quem tem esse tipo de pensamento, doutor, isso é correto pensar ou é natural termos diferentes vacinas na prateleira? O vírus não tem cérebro, mas é exatamente o que o vírus faz. Cada vez que tem vírus replicando no corpo de uma pessoa, mutações são feitas tentando encontrar a melhor forma e estratégia de infectar mais pessoas e, enfim, e sobreviver. Da mesma forma, o ser humano acaba atuando. A gente utiliza o nosso cérebro, os cientistas, então, o método científico para isso, e a gente, então, tem que pesquisar cada vez mais estratégias diferentes para que a gente possa combater o próprio coronavírus. Muito bem, respondido aqui pelo doutor Fernando Gomes, essa nova vacina que deve chegar em breve, tem de passar por toda essa etapa de estudo, coisa e tal. A Anvisa, inclusive, já autorizou que essas etapas ocorram em breve, assim que os primeiros resultados forem divulgados, com toda certeza a gente traz aqui no Correspondente Médico. Próximo assunto que você vai ver agora em nosso quadro, a atriz americana Christina Applegate, de 49 anos, anunciou nas redes sociais, está aparecendo já aqui para você no telão, a Cristina. Ela anunciou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Pois é, a atriz é conhecida por seus papéis em séries e filmes, especialmente de comédia. Ela disse que descobriu a doença há alguns meses e reforçou que está recebendo todo o apoio necessário. Em 2008, a Cristina retirou as 2 mamas após ser diagnosticada com câncer. Segundo a Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla dos Estados Unidos, mais de 2.300.000 pessoas vivem com a doença em todo o planeta. É muita gente, então, em todo mundo. É importante que a gente possa trazer esse tipo de assunto e trazer alguns alertas, não é, doutor? De que maneira alguém fica sabendo que tem esclerose múltipla? Bom, o sistema nervoso central, ele é composto por neurônios, Elisa, que são células que trabalham transmitindo impulso elétrico, o que faz com que a gente possa controlar os movimentos, possa ter pensamentos, estabelecer estratégias, ter sensações e assim sucessivamente. Para que ele funcione, ele é encapado numa espécie, como se fosse um fio elétrico, de capa de gordura, que a gente chama de mielina. A esclerose múltipla se caracteriza por ser uma doença desmielinizante, no qual o próprio sistema imunológico do indivíduo acaba atacando e destruindo essa barreira, na verdade, essa bainha de mielina que faz com que o impulso elétrico aconteça de uma forma mais tranquila. Então, o que acontece? De tempos em tempos, existe uma
característica própria de cada tipo de paciente acaba apresentando, mas em surtos existe o acometimento do sistema nervoso central com destruição da barreira de mielina. Então, dependendo da localização, por exemplo, se é no nervo óptico, o indivíduo pode ter alteração visual, se é no próprio cérebro, alterações relacionadas com a cognição, com o comportamento, se é na própria medula, o indivíduo pode ter fraqueza, paralisia, alteração de sensibilidade, alteração da continência urinária, dificuldade para falar, dificuldade para engolir. Então, é uma situação que é crônica, arrastada, muitas vezes se aparece em surtos, com alterações neurológicas, que requer um diagnóstico preciso, porque é uma doença que precisa ser controlada. Porque cada vez que vem um surto, na verdade, pode vir uma sequela, no qual o indivíduo vai precisar lidar com a questão da reabilitação, e isso acaba sendo muito desgastante. Doutor, aqui no Brasil a gente acompanhou muito de perto também o caso da própria Cláudia Rodrigues, né, a atriz brasileira que foi diagnosticada há 21 anos, imagina, há bastante tempo, 2 décadas, em 2000, com esclerose múltipla. E exatamente nós pudemos observar, até porque ela é uma figura pública e muito querida pela população brasileira, esses momentos de avanços da doença, né? O senhor falou de surtos da doença. Seria como se de repente ocorressem vários problemas no corpo da pessoa e a pessoa passa a apresentar mais sintomas? A gente pode chamar de sintomas? É como se de repente a doença se manifestasse de tempos em tempos, ou porque o sistema imunológico de alguma forma está comprometido e combatendo uma infecção, ou na verdade porque uma questão psicológica de alguma forma influenciou na própria evolução e o curso da vida da pessoa, ou até não tem motivo nenhum e de repente aparece um bendito surto no qual a bainha de mielina é atacada. E dependendo da região onde ela é atacada, do próprio sistema nervoso central, então eu estou falando aqui da medula e do encéfalo como um todo, o indivíduo vai ter um quadro clínico correspondente. E na verdade, né, se você faz uma manutenção disso e você consegue de alguma maneira modular o sistema imunológico para que essa inflamação não venha acometer e estragar demais o sistema nervoso central, você consegue abrandar os sintomas e pelo menos colocar o indivíduo num processo de reabilitação. É uma doença, Elisa, que infelizmente não tem cura, mas ela tem tratamento e precisa de um reconhecimento precoce e, mais uma vez, uma visão multidisciplinar. Então a gente percebe que não é só o neurologista que trata, a gente precisa do clínico em conjunto, a gente precisa da fisioterapia, da fonoaudiologia e assim sucessivamente. Doutor, dúvida, a gente falou agora há pouco então do Parkinson e agora da esclerose múltipla. Ficam em diferentes regiões do cérebro? São doenças muito diferentes? São doenças diferentes, um tem um acometimento por um determinado sistema específico, como eu falei, o sistema dopaminérgico relacionado com o movimento, mas não só isso, mas principalmente, e a esclerose múltipla ela pode acometer qualquer ponto do sistema nervoso central, onde exista a bainha de mielina, que na verdade é o encapamento dos neurônios que facilita o trânsito da informação elétrica. Então é como se eu tivesse uma caixa. Você pode imaginar o seguinte, uma caixa de fios elétricos passando e que estão funcionando a todo vapor, na maior harmonia. E, de repente, de tempos em tempos, existe um curto num canto, um curto no outro, esse fio desencapa e eu tenho um comprometimento da transmissão do impulso elétrico. Se, de repente, uma via relacionada está acometendo a motricidade, o indivíduo fica com uma paralisia. Se for uma via relacionada, por exemplo, com uma sensibilidade, o indivíduo, então, tem uma alteração sensorial relacionada. E assim sucessivamente, Elisa. Explicações, então, do Dr. Fernando Gomes. Bom é que a gente aprende muito aqui todos os dias. E queremos também ver as fotos das pessoas vacinadas, hein? Vai se vacinar? Tira uma foto. Agora, cada vez mais jovens têm se vacinado. Pessoal que adora uma rede social, vai lá, posta e marca. Hashtag Aquitinha com Y e hashtag correspondente médico. Opa, que temos uma duplinha aqui. Melhor maneira de comemorar o Dia dos Pais. Olha só que graça. Então, pelo jeito, temos o paizão mostrando a sua carteirinha de vacinação. Já com 2 doses ou não? Está aparecendo uma só aqui na carteirinha. Pedro Lohan. De onde é o Pedro? Ele é de João Pessoa, na Paraíba, e tirou de fato a foto ao lado do papai. Muito bom, Pedro. Obrigada por ter marcado a gente. Marcou também CNN Brasil. Próxima participação, Normando Lagos Júnior. É a segunda foto. Pelo jeito, gosta de um videogame, Normando, hein? Glória a Deus e viva a vacina, disse Normando, uma dose de esperança. Vacine-se.
faça a sua parte. Vamos aqui avançando e sempre exibindo para vocês os registros de todas as partes do Brasil. Então, poste, marque a gente, quem sabe você não aparece aqui em nosso telão do correspondente médico. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia. Obrigado a vocês. Sempre lembrando aquilo, né, Elisa? A vacina boa é a vacina no braço. Sempre. Utilizar a quitinha, porque quanto mais pessoas estiverem vacinadas, melhor. E a gente está combatendo a pandemia dessa maneira. Obrigado, viu, Elisa? E pessoal, se cuidem e até breve. Que a gente se livre o quanto antes dessa doença, ou pelo menos que a gente aprenda a conviver com ela e viva melhor o quanto antes. Este foi mais um Correspondente Médico.